Hello, hello! Welcome to our first class, nossa primeira aula de estrutura do verb to be. Nós ficamos estudando no colégio a vida inteira sobre o verb to be, a gente não entende algo que é tão simples, tão aplicado e tão prático. Então, nessa aula rapidinha de hoje, nós vamos entender melhor como funciona a estrutura desse verbo e verificar que não é um bicho de sete cabeças, não. Basicamente, antes da aula, a gente tem que saber um pouquinho sobre os pronomes, quais são os pronomes no inglês. A partir deles, a gente vai aplicar os determinados verbos. Ele é uma classe separada do present simple, porque significa ser ou estar. Vamos lá, então, para a aula de hoje? Let me share my screen with you. Maravilha, então. Structure. Vamos entender a estrutura do verb to be. Primeira parte bem importante, pode utilizar o material de apoio junto para fazer as anotações, para tirar dúvidas também, caso vocês tenham dúvidas, depois é só mandar para mim. The verb to be has three forms no present tense, no presente simples. Tem a forma am, tem a forma is e a forma are. Isso significa a mesma coisa, gente. O am, o is e o are significa ser ou estar. Ser ou estar. Primeiro exemplo aqui que a gente vê, I am a teacher. I am, o I significa eu. I am, eu sou. Eu sou, eu estou. Pode ter as duas, os dois significados. I am a teacher, eu sou um professor. Aqui temos uma palavra que é um artigo, teacher, professor. Segundo exemplo, you are a student. Você é um estudante. Então, o verbo ser ou estar, ele muda dependendo do sujeito que a gente está falando. I am, you are. Você é um estudante. He é o pronome ele. He is a nice man. Ele é um homem bom. Então, para o pronome he, nós vamos utilizar sempre o verbo is. O am, o is e o are são verbos. São verbos que significam ser ou estar. Aí no último exemplo, she is very smart. Ela é muito inteligente. Ok? Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente está mostrando que nós temos três formas para utilizar o verbo to be, e agora a gente vai detalhadamente para cada um dos pronomes. Primeiro pronome é o pronome I. I, a letra I do português, né? I significa eu. Eu. Como eu falei anteriormente, o verbo utilizado para o pronome I vai ser o am. Então, primeiro exemplo, I am American. I am American, eu sou americano. No nosso caso, I am Brazilian, eu sou brasileiro. Segundo exemplo aqui, já é uma forma negativa. Para o negativo, é simplesmente a gente vai adicionar o not depois do verbo. Sujeito, verbo, o not e posteriormente o complemento. I am not tired. O tired significa cansado. Eu não estou cansado. O verb to be, nesse caso, o I e o am, a gente pode fazer uma conjunção. E normalmente no inglês falado, nós ouvimos essas conjunções. Por isso que às vezes fica um pouquinho difícil de entender o que os falantes nativos falam. Dificilmente a gente vai ouvir I am. Na maior parte das vezes, nós vamos ouvir I'm. Repita comigo. I'm. I'm. O I e depois o am, fechando a boca. I'm. I'm happy. I'm happy. Eu estou feliz ou eu sou feliz. E a parte negativa, I'm not sad. I'm not sad. Eu não estou triste. Pronome I, nós utilizamos o verbo am. Conjunção I'm, negativo I'm not. Bora para o segundo pronome, you. You significa você. You. Tem até uma série da Netflix, You. Então, para o you, a gente utiliza o are para afirmativa e are not para negativa. Exemplo. You are a student.
You are, você é um estudante. You are not a teacher. You are, você não é um professor. You are not a teacher. Terceira parte. You are not a teacher, você não é um professor. No you, juntamente com o are, a gente pode fazer essa conjunção. Então, o you are, nós vamos ler you are. You are. Repita comigo. You are. You are a nice person. Você é uma pessoa legal. You are a nice person. Já para a parte do not, que significa negativo, you are not late. Late significa atrasado. You are not late. Você não está atrasado. Ou também o are, juntamente com o not, nós podemos fazer essa conjunção que nós temos o aren't. Repita comigo. Aren't. Aren't. You aren't late. Você não está atrasado. Bora para o pronome he. He significa ele. Para o he, nós vamos utilizar o is para formas afirmativas, o verbo is, e o is not para formas negativas. He is my friend. Ele é meu amigo. He is my friend. Então, o he significa ser ou estar. Ele é meu amigo. He is not my brother. Ele não é o meu irmão. He is not my brother. O he, juntamente com o is, nós podemos juntar, ter essa contração, que nós lemos his. His. Parece que é o H-I-S mesmo. His. He's very smart. Repita comigo. He's very smart. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente. A forma negativa, a gente viu que é o is not. Nesse caso, he's not here. He's not here. O here significa aqui. He's not here. Ele não está aqui. Ou ainda o is juntamente com o not, nós podemos juntar e nós temos a contração chamada isn't. Isn't. He isn't here. Repita comigo. He isn't here. Right? Teacher, qual que eu utilizo? He is not here or he isn't here? Tanto faz. Podemos utilizar as duas maneiras e as duas estão corretas. O que é mais comum? O isn't. Mas as duas estão corretas também. Vamos para o pronome she, que significa ela. She. Para o she, bem como para o he, nós vamos utilizar o is. She is my friend. Ela é minha amiga. She's not my sister. Ela não é minha irmã. O she, juntamente com o is, nós podemos juntar e temos o x. X, igual quando nós temos o x-salada. O x, vai tirar uma foto, né? X, é essa mesma pronúncia. X. She's very smart. She's very smart. Ela é muito esperta. Frase negativa. She's not here. She's not, ela não está aqui. Ou ainda, bem como no caso do he, o is mais o not, nós temos a formação do isn't, que é uma contração. Podemos dizer, she isn't here. Ela não está aqui. Próximo pronome é o pronome it, que é utilizado para objetos, para animais, algo que não seja uma pessoa. Nós utilizamos o it.
Primeiro exemplo, it is cold today. It is cold today. É bem interessante que no inglês, todas as frases precisam ter um sujeito, um pouco diferente do português. Então, na frase está frio hoje, no inglês, obrigatoriamente a gente tem que colocar o sujeito. O que está frio hoje? It is cold today. Poderia ser o dia, o clima. Em inglês, it is cold today. Uma estrutura um pouco diferente que nós temos no português. It is not warm. Warm significa quente. Não está quente. It's not warm. O it, juntamente com o it is, nós podemos juntar. Temos a contração chamada it's. It's. Repita comigo. It's easy. It's easy. É fácil. It's easy. Parte negativa. It's not. It's not hard. Não é difícil. It's not hard. E por último, o is, juntamente com o not, podemos juntar tendo a contração isn't. It isn't hard. It isn't hard. Não é difícil. Finalizamos os pronomes da primeira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Agora a gente vai para o plural. Primeira pessoa do plural é o we, que significa nós. Eu e você, ou mais pessoas, nós. Nós chamamos de we, e o verbo utilizado para we é o verbo are. Negativo, are not. Primeiro exemplo, we are here. Here significa aqui. We are here. Nós estamos aqui. Negativo, we are not late. Nós não estamos atrasados. O late significa atrasado. We are not late. Nós não estamos atrasados. O we, juntamente com o are, podemos juntar, tendo a contração we are. Repita comigo, we are. We are. We are good friends. We are good friends. Nós somos bons amigos. Ainda, o we are not, que é o negativo, we are not busy. Essa palavrinha aqui nós escrevemos busy, mas a pronúncia é busy. Busy, que significa ocupado. We are not busy, nós não estamos ocupados. Ou ainda, we aren't busy, nós não estamos ocupados. Como a gente viu o are plus not, temos o aren't. Essa frase e essa frase querem dizer a mesma coisa. Por último, temos o pronome they. 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 Não vai ser they, vai ser they. Eles ou elas. Terceira pessoa do plural. They are my friends. Eu tô enfatizando um pouquinho aqui, só para mostrar mesmo, né? Mas they are my friends. Eles são meus amigos. They are not from here. Here significa aqui. From here, daqui. Eles não são daqui. They are not from here. O they, juntamente com o are, nós podemos juntar e temos o they are. They are. They are. They are nice people. Às vezes parece até there. 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 They're nice people. They are or they're, os dois estão corretos. They're nice people. They're nice people. Eles são pessoas legais. Ou ainda, they're not my shoes. They're not my shoes. Não são os meus sapatos. Ou por último, they aren't my shoes. Eles não são os meus sapatos. Passamos por todos os pronomes, todos os sujeitos que a gente utiliza, pronome, sujeito, que a gente utiliza o verbo to be, e um quadrinho agora exemplificando que fica bem mais fácil a gente verificar qual que a gente utiliza para cada um. Minha dica, no material de estudos dessa primeira aula, eu indico que você construa esse quadro, monte by heart, né? Você mesmo pode montar,
colocar, escrever o que significa cada um. O I significa eu, you significa você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela para animais ou objetos. We, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. E aí colocar o verbo to be ao lado. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. O que a gente pode extrair desse quadro aqui? Terceira pessoa, he, she, it, sempre vai ser utilizado o we, ou is. Maravilha? Fica a dica, então. Para os outros pronomes, né? You, we, you aqui no plural, and they, o are, e para a primeira pessoa, I. Ainda uma musiquinha para gravar é bem tranquila, vai ser assim. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Canta essa música umas 10 vezes aí que tu não esquece mais. Negativo, simplesmente a gente coloca um not após o verbo. I'm not, eu não sou, eu não estou. You are not, he is not, she is not, it's not. We are not, you are not, and they are not. Ou ainda podemos juntar o are como not, aren't, is como not, temos o isn't também. Maravilha, finalizamos aqui a nossa primeira aula de estrutura sobre o be verb. Já eu vou enviar, então, na próxima aula, no próximo exercício, você vai poder fazer várias atividades para testar esse conhecimento, principalmente aplicando aquela tabelinha sobre a forma afirmativa e negativa. E na nossa próxima aula, depois das conversações, a gente vai falar sobre a parte interrogativa do be verb. Thank you so much for being here. Muito obrigado por estar aqui. Vejo você na próxima aula. All the best from teacher Julian.